Apoteose do individualismo. A exacerbação do individualismo é evidente em O Conde de Monte Cristo. De fato, à medida que Dantes marcha em direção à sua vingança, ele vai se distanciando dos homens comuns. Entre vários outros, há dois momentos em que isso fica evidente. O primeiro, durante uma conversa dele com um grupo de jovens endinheirados parisienses. Talvez lhes pareça estranho o que vou lhes dizer aos senhores, socialistas, progressistas, humanitários, mas nunca me preocupo com o próximo, nunca tento proteger a sociedade que não me protege, e digo mais, que geralmente só se preocupa comigo para me prejudicar, negando-lhes minha estima e mantendo-me neutro a seu respeito, são a sociedade e o meu próximo que continuam a me dever. O segundo, quando ele trata seu primeiro contato sob disfarce com o procurador do rei que havia intencionalmente perpetuado sua prisão, diz Monte Cristo, é porque o Senhor está constantemente enclausurado no círculo das condições gerais e nunca ousou abrir suas asas rumo às esferas superiores, que Deus povoou com criaturas invisíveis ou excepcionais. E admite, Senhor, que essas esferas existem e que as criaturas excepcionais e invisíveis misturaram-se a nós. Ora, por que não? Por acaso vê o ar que respira e sem o qual não poderia viver? Então não vemos essas criaturas que menciona. Ao contrário, vemo-las. Quando Deus permite que se materializem, o Senhor as toca, esbarra com elas, fala com elas e elas lhe respondem. Ah, exclamou Villefort sorrindo. Confesso que gostaria de ser avisado se uma dessas criaturas entrasse em contato comigo. Seu desejo foi atendido, cavalheiro, pois foi avisado ainda há pouco e agora, mais uma vez, repito o aviso. Quer dizer que faz parte delas? Sou uma dessas criaturas excepcionais, sim, senhor. Em seu ensaio, Antônio Cândido percebe com sensibilidade o quanto o protagonista sofre com a maldição implícita na moral individualista, segundo a qual, à medida que nos exaltamos como indivíduo, nos desumanizamos pela perda de contato humano. Contudo, a desumanização do Conde de Monte Cristo nunca se completa. O simples fato de ser sofrida já é uma indicação disso. E mais, entre a galeria de personagens do romance, ele tem protegidos e afetos aos quais nunca abandona. A família de Morrel, seu antigo patrão, por exemplo, passa a ser protegida por Dantes assim que ele sai da prisão e enriquece. Quando a pressão do ódio e do anonimato ameaça se tornar insuportável, ele busca nos Morrel o alívio trazido pelo ambiente em que reinam a paz e o afeto. É evidente que Monte Cristo não lhes revela sua identidade por medo de que assim prejudique seus planos de vingança. Mais cedo ou mais tarde o fará contudo, e o leitor sabe disso. Quando suas maquinações atingem os inocentes, por exemplo, a filha de Villefort, seu inimigo número 2, ele acaba decidindo salvá-la, em nova demonstração de que sua excepcionalidade individual tem limites. Ou então é acometido por um forte sentimento de culpa, como no caso da morte do outro filho de Villefort, Haydée, a jovem oriental a quem ele chama de escrava, é outra figura por quem o conde nutre grande carinho. Ao final do livro, ela o fará reencontrar o amor, e com isso recuperar sua humanidade, isso é, seu pertencimento a uma instância coletiva. Um processo natural de reacomodação ocorre no espírito do protagonista. Por trás do conde prodigioso, o simples Edmond Dantes ressurge, enfim, pacificado. No caso desse romance, talvez a apoteose do êxito individual não faça necessariamente par com a ética da era capitalista, ou só o faça superficial e temporariamente, por força das circunstâncias. Afinal, quem são os vilões de O Conde de Monte Cristo? Quem são os traidores a quem Dantes volta para punir? Eles são a nova aristocracia, ou melhor dizendo, os verdadeiros capitalistas. Um é alto funcionário do Estado, e o último político, o outro banqueiro e especulador da bolsa, são os vilões que encarnam a nova lei do mais forte, traindo para subir na vida, trapaceando para se manter no topo da hierarquia social. O conde é alguém que, como única forma de obter uma vingança plena, vê-se obrigado a usar as mesmas armas que seus inimigos, isso é, o dinheiro, para derrotá-los em seu próprio campo. Mas me parece injusto dizer que sua ética seja a mesma.
Um soro antiofídico é feito à base do veneno da cobra, mas é injetado em nossa circulação sanguínea com intenções opostas e mais. Pensando de um ponto de vista bem materialista, não há nada do modo capitalista de produção na origem de sua fortuna, que consiste num tesouro enterrado há séculos. Se a apoteose do individualismo e no decorrer dela, sua transformação em super-homem de fato ocorrem, elas, entretanto, são a única maneira de enfrentar outros individualistas superdesenvolvidos. Mas o objetivo central de Dantes é justamente mostrar-lhes que o dinheiro e o status social, aos quais adoram e em nome dos quais se corromperam, podem ser um instrumento de sua punição. Ao procurador do rei, Monte Cristo castiga insuflando indiretamente assassinatos em sua família. O político vê sua reputação arruinada e enlouquece após a rejeição da esposa e do filho. Ao banqueiro, os castigos são inúmeros, mas numa cena final, Douglas termina sendo obrigado a gastar os últimos centavos de sua fortuna em troca de um reles prato de comida. Ele esfrega na cara desses indivíduos, tornados superpoderosos, sua fragilidade diante do destino. Em outras palavras, sua humanidade. Por fim, quando todos os vilões foram devidamente recolocados no mesmo plano de seus semelhantes, Monte Cristo também ele retrocede e se humaniza outra vez. Embora não idêntica, sua trajetória apresenta elementos essenciais muito próximos a outro personagem símbolo do individualismo oitocentista, o personagem principal em Crime e Castigo de Dostoiévski, diz Raskolnikov, numa dada altura do romance, quase quando as palavras do personagem de Dumas, escrita 20 anos antes, em 1845, a minha tese consiste precisamente em que os indivíduos, por lei da natureza, dividem-se geralmente em duas categorias, uma inferior à dos ordinários, isso é, por assim dizer, um material que serve unicamente para criar seus semelhantes, e propriamente os indivíduos, ou seja, os dotados de dom ou talento, para dizer em seu meio a palavra nova. Aqui as subdivisões naturalmente são infinitas, mas os traços que distinguem ambas as categorias são bastante nítidos. Em linhas gerais, formam a primeira categoria, ou seja, o material, as pessoas conservadoras por natureza, corretas, que vivem na obediência e gostam de ser obedientes. A meu ver, elas são obrigadas a ser obedientes porque esse é seu destino, e nisso não há decididamente nada de humilhante para elas. Formam a segunda categoria todos os que infringem a lei, os destruidores ou inclinados a isso, a julgar por suas capacidades. Os crimes desses indivíduos, naturalmente, são relativos e muito diversos. Em sua maioria, eles exigem, em declarações bastante variadas, a destruição do presente em nome de algo melhor. E ao final do romance, Raskolnikov, que obviamente se julgavam desses indivíduos extraordinários, a ponto de sentir-se no direito de cometer um assassinato, cumpre também sua parábola de exacerbação do individualismo e de reencontro com a humanidade através do amor de uma mulher, no caso a ex-prostituta Sônia. Por algum motivo, a obra de Dostoiévski entra em todos os cânones, mas não a de Alexandre Dumas. Não há de ser pela publicação em forma seriada, pois Crime e Castigo também nasceu assim, ou porque ela possui rasgos românticos, ou desdobramentos pouco realistas em seu enredo, pois também só ocorre no clássico russo. Talvez o fato de Dumas trabalhar em cooperativa desdoure, aos olhos da crítica especializada, suas realizações. Se for essa a explicação, é curioso que o mesmo não ocorra com Homero, outro signatário de uma obra-prima, esta assim muito mais coletiva e rocambolesca. Talvez esse baixo conceito que penaliza Dumas decorra de algum curto-circuito ideológico que as teorias da recepção um dia poderão explicar, ou talvez os porta-vozes dos cânones, sob o risco de perder o controle da situação, simplesmente não tenham a humildade para concluir como fez Nelson Rodrigues a respeito do amor de Raskolnikov e Sônia. Era uma ternura desesperada, um querer bem sem esperança nenhuma. Súbito, ao lance de ópera, ou pior, de rádio nacional,
Raskolnikov ajoelha-se aos pés da prostituta e brada: não foi diante de ti que me ajoelhei, mas diante de todo o sofrimento humano. Chorei ao ler isso e chorava por Sônia, pelo assassino e por mim. Depois, através dos anos, reli muitas e muitas vezes a mesma cena. Adulto e já com o mínimo de lucidez crítica, pude perceber o mau gosto hediondo. Mas aí é que está. A grande ficção nada tem a ver com bom gosto. Rodrigo Lacerda.